diz, né, que o sistema, o marco regulatório é um verdadeiro caos, uma fragmentação absoluta, uma lei ou um decreto ou uma portaria não dialogam entre si, muitas vezes são contraditórios entre si, também se dá em relação às funções dos órgãos do Poder Executivo que têm a função fiscalizadora, por exemplo, a função de outorga. Por exemplo, o Ministério das Comunicações é quem analisa a proposta de concessão, né? E se tiver de acordo, isso é um julgamento político também, né? Mas se supõe que o Ministério analise as condições operacionais de um determinado grupo ter a capacidade de operar uma emissora dessas. Do ponto de vista técnico, tecnológico, é a Anatel. Quer dizer, quem aprecia os primeiros dados necessários para se aferir, conceder ou não uma outorga, é feita no Ministério das Comunicações. A análise da capacidade de tecnologia, capacidade de equipamentos, né, de tecnologia adequada e necessária para operar um determinado canal de TV ou de rádio, é a Anatel, também um problema. O Ministério da Comunicação faz uma portaria se concordar com a concessão daquela outorga. Aí caminha para o Ministério das Relações Institucionais para fazer um julgamento político. E aí a Casa Civil, aí manda para a Casa Civil, que por sua vez manda para a Câmara dos Deputados, que determina também se renova ou não naquelas condições que eu falei para você. Aí depois também passa na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Depois vai para a Comissão do Senado, né? Portanto, há um caminho em que os órgãos também não dialogam entre si. Portanto, há um absoluto, a falta de consonância, né, de sintonia entre os atores do Estado, que é quem confere, né, essas condições de outorga ou de renovação de uma determinada concessão. E isso é por onde passam, né, o tráfico de influência, os prestígios, né, dos quais a barganha política se barganha muito, se barganhou muito também no passado, com Antônio Carlos Magalhães, né? Como é que é o filho dele? Toninho Malvadeza, né? Então, ele foi ministro das Comunicações e foi desde lá e até o dia de hoje é objeto de barganha política. O parlamentar, que é a base do governo, né, recebe N concessões de rádio e de TV, como não tem controle público nenhum, e não tem quem fiscalize nem quem controle, e também, por exemplo, as obrigações legais, né, trabalhistas, por exemplo, a Câmara dos Deputados, a quem cabe, né, dar um parecer sobre a aprovação ou não de uma concessão de uma renovação, não tem como verificar se uma tal emissora, se as obrigações trabalhistas estão em dia. E aí a gente fica realmente sem condição de a quem recorrer. É como você diz, a gente recorreu a um a outro e termina caindo no colo de alguém que engaveta e não fica jogando. Por isso está explicada a necessidade, né, de uma mudança estrutural do sistema de comunicação. Eu acho que hoje, porque é um tema que está na sociedade, né, é uma agenda que já foi incorporada por um largo segmento da sociedade civil, com centenas de entidades, né, e com essa revolução, né, das mídias alternativas, né, das redes sociais, desses meios todos, está conseguindo devassar e derrubar esses bloqueios, essas paredes que impedem que o cidadão reclame e tenha algum eco a reclamação dele. Porque na mídia convencional isso não vai chegar nunca. E o exemplo que você deu da Bandeirantes, a Bandeirantes ela é cabeça de rede, assim como a Globo é cabeça de rede, a Record é cabeça de rede. Quer dizer, eles são a cabeça de uma capilaridade de emissores de subconcessão. Muitas delas não chegam a passar pelo Ministério Concessionário, que é quem faz a concessão, o concedente, sem falar no arrendamento. Nós estamos com
por proposta do professor, nós entramos com um requerimento na Comissão de Ciência e Tecnologia para fazer uma audiência pública sobre o arrendamento sem autorização do Ministério. Até hoje, essa audiência pública que foi aprovada naquela comissão não se realizou ainda. Agora, a frente parlamentar, não estou dizendo que ela vai ter força suficiente e poder de alterar esse quadro, mas está fazendo muito barulho e tem um potencial de barulho grande. E quanto mais ela estiver presente, né, nos estados, nos municípios e os conselhos de comunicação que estão pipocando por aí e estão sendo punidos. Os governadores de estado não estão querendo aprovar a criação dos conselhos estaduais de comunicação, mas eles começam a pipocar, estão fazendo independente de governador. Outro dia eu tive no encontro dos blogueiros, o que vocês estão esperando? Que o governador vai aprovar vocês, fazer um conselho de comunicação social? Por que vocês não criam o conselho e depois cria a lei? Se você reconhece que o direito de ter um conselho para interferir na política de comunicação é um direito de cidadania, vai esperar que o governador autorize? Nós não chegamos a ter algum protagonismo na política brasileira com autorização de governante nenhum. Eles não dão autorização nenhuma ao cidadão comum protagonizar nada na vida política e no acesso ao poder. Não tem. Nós temos que forçar a barra. E nós somos uma força. Só que não temos consciência, é uma força não organizada. Não é uma força... O movimento sindical mesmo, companheiro. O movimento sindical já teve algum papel no passado, hoje não tem. Está tudo conectado. A mesa de negociação é todo mundo junto, não tem mais oposição sindical. A festa do 1º de maio é uma festa de sorteio de carro e de show. Então, a luta está esvaziada, de uma certa forma, por omissão nossa. Nós desdobramos a uma lógica perversa de governos que cooptam os movimentos. Nós só derrotamos a ditadura. E nós só construímos algum nível de democracia nesse país com muita pressão, com muita luta. Não foi um MST para sobreviver quem luta? E já, se ele não tiver cuidado, ele se coopta também, ele se deixa cooptar. Então é o único movimento social mais independente, que ainda ousa, mas também até hoje não teve a força suficiente para que se fizesse reforma agrária. Mas é a força do povo que consegue mudar as coisas, não tem outra saída. É acumular essa força, é organizar essa força, é dar consciência política aos agentes que operam e que são os detentores dessa força. Agora, a gente tem que acreditar no processo histórico. Eu já redimensionei meus objetivos, minhas expectativas para além do meu tempo de vida. Porque se eu for imaginar, eu vou ver nesse resto de vida que eu tenho, né, aquilo pelo que eu dei minha vida, meu irmão, já tinha desanimado há muito tempo. Mas eu acredito que depois de mim, vocês vão ser a força que vão empurrar a história para frente. A história não anda para trás, a história sempre anda para frente. Se ela anda para frente, é porque alguém empurra essa história para frente. Agora, em tempos e ritmos que não dependem de nós individualmente, mas ele é resultado de uma combinação de forças e de fatores internos e externos que, queiramos ou não, põem a história para frente. Agora, era melhor que ela se desse com o nosso concurso, com o nosso protagonismo, né? sobre o nosso comando, digamos assim. Então, não tem outra saída agora. A frente parlamentar, por exemplo, agora nós estamos tentando, viu, professor, que um partido, ou 2 ou 3 partidos, entrem com uma ação de uma arguição, né, de descumprimento de preceito fundamental sobre essa questão de outorga para política. Os partidos, nenhum deles, a não ser o PSOL, estão tentando ver se o PCdoB, meu PSB eu já estou tentando, mas também não tem resposta, vai entrar. Por quê? Porque tem deputados nos nossos partidos que são detentores de concessão. Que independência tem esses partidos de entrar com uma ação no Supremo Tribunal, se o próprio partido tem nos seus quadros alguém que está cometendo crime de respeito ao dispositivo constitucional. Mas nós estamos vendo uma forma de fazer isso, então, e a frente vai fazer isso. Então eu acho que o movimento, nós não podemos parar, porque a água parada ela apodrece. Então, se a gente começa, sabe, a ditadura foi assim. Naquele tempo a gente tinha a sensação que a ditadura ia durar eternamente. Então era, era o poder que se expressava contra a gente, né? E a gente tinha a sensação que esse regime não ia acabar nunca. De tanto poder que tinha
tanta força que tinha, tanta repressão que tinha, né? Mas, no entanto, foi apodrecendo por baixo. Foi apodrecendo, fruto daqueles que usavam, né, nas catacumbas aí de alguns sindicatos, de algumas igrejas progressistas, né, de alguma luta popular das mulheres, questionando o custo de vida. Então, é movimento que mobiliza força, e força organizada, politizada e consciente, de sujeitos conscientes, muda, mas cedo ou mais tarde muda. Não tem outra solução para a mudança senão essa.